Nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos de probabilidade através da resolução de algumas questões do Enem e de alguns vestibulares. A primeira questão é do vestibular da UVA 2017.2, diz que em uma prateleira há 12 livros, sendo 5 livros de matemática e 7 de português, todos eles diferentes. Uma estudante de olhos vendados retira 3 livros de maneira aleatória, sem recolocá-los na prateleira. Qual a probabilidade de ela retirar 2 livros de português e 1 livro de matemática? O que nós vamos pensar aqui, né? A quantidade de maneiras que ela vai retirar 3 livros dessa estante vai me dar o número de elementos do espaço amostral. E essa quantidade de maneiras ela vai ser 12 vezes 11 vezes 10. Por quê, né? Quando ela vai tirar o primeiro livro, pode vir qualquer um dos 12. Na hora que ela vai retirar o segundo livro, como ela já retirou o primeiro, só restam 11 livros. E quando ela vai retirar o terceiro livro, como ela já retirou 2, só restam então 10 livros. Então ficaria o número de elementos do espaço amostral 12 vezes 11 vezes 10. O que a gente vai pensar agora, né? Como eu quero que ela tire 2 livros de português e 1 livro de matemática, esse livro de matemática ele pode ser qualquer um dos 5. Então a gente tem 5 maneiras de retirar o livro de matemática. O primeiro livro de português pode ser qualquer um dos 7. São 7 livros de português, então o primeiro pode ser qualquer um dos 7. O segundo livro de português pode ser qualquer um dos 6 restantes. Desse modo, a gente vai ter que o número de elementos do meu evento ele vai ser calculado da seguinte maneira, que eu vou apresentar logo a seguir. E antes disso, a gente tem que lembrar que esse livro de matemática ele pode ter sido o primeiro, o segundo ou o terceiro, né? O livro de matemática pode ter vindo na primeira tentativa, na segunda tentativa ou na terceira tentativa. Então a gente tem maneiras, né, de realocar a ordem em que o livro de matemática veio. A partir disso a gente pode então calcular o número de elementos do evento. O total de retiradas então ficaria da seguinte maneira. 3, porque a gente tem 3 maneiras de retirar o livro de matemática na primeira, segunda ou terceira tentativa. 5, porque eu tenho 5 opções de livro de matemática. 7, são 7 opções de livro de português na primeira retirada. E 6 opções de livro de português na segunda retirada. Isso vai ser o meu evento. Lembrando então que a probabilidade é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. No evento eu vou ter 3 vezes 5 vezes 7 vezes 6. No espaço amostral a gente vai ter 12 vezes 11 vezes 10. E aí a gente pode dar uma simplificada se quiser, ou a gente pode multiplicar tudo e depois simplificar, tanto faz. Quando eu pegar 3 vezes 5 vezes 7 vezes 6, dá 630. 12 vezes 11 vezes 10, dá 1320. Dá para a gente cortar zeros, por exemplo, se quiser. Quando a gente simplificar, dá para simplificar por 30, eu vou obter 21 sobre 44. Então 21 sobre 44 é aí a probabilidade de a gente retirar 2 livros de português e 1 de matemática dessa prateleira. E claro que a resposta correta é o item C. A questão 2 ela é também do vestibular da UVA 2018.1. Diz que em uma confraternização de final de ano, 70 funcionários participam do sorteio de brindes. Ao todo serão sorteados 30 camisetas, 10 mochilas e 2 smartphones. Em uma caixa estão os nomes dos funcionários e em outra caixa, numerados de 1 até 42, correspondendo aos brindes. São 42 brindes, né? Então você pega aí de 1 até 42 a numeração que corresponde a cada brinde. Do 1 ao 30 é a numeração das camisetas, do 31 ao 40 é a numeração das 10 mochilas e 41 e 42 é a numeração dos 2 smartphones. Retira-se aleatoriamente um nome, lá da caixa, né, onde tem os nomes dos funcionários, e em seguida você tira um número das respectivas caixas, né? Quem for sorteado com camiseta ainda pode concorrer às mochilas e aos smartphones, mas não pode ganhar outra camiseta. Ou seja, se eu ganhar uma camiseta, nos sorteios seguintes eu não posso ganhar outra camiseta, só posso ganhar a mochila ou o smartphone, um deles. Bem, isso acontece, né, porque o nome e o número, né, sorteados, eles serão devolvidos às respectivas caixas quando isso acontecer. Quando alguém sorteado com camiseta for de novo sorteado com camiseta, o nome e o número sorteados são devolvidos à caixa.
Quem for sorteado com uma mochila não pode mais ganhar camiseta, mas pode continuar no sorteio para concorrer a um smartphone. Mas da mesma forma, né, que no caso anterior, no caso da camiseta, o funcionário não pode receber a segunda mochila, voltando o nome e o número para as respectivas caixas. Aquele que ganha um smartphone está fora do restante do sorteio. Ou seja, quem for sorteado com um smartphone só vai ganhar o smartphone. Não concorre nem ao sorteio nem das mochilas, nem o sorteio das camisetas e, claro, não pode ganhar o segundo smartphone. Quais as chances do funcionário Francisco Ramon ganhar os 3 prêmios nas 3 primeiras chamadas? Ou seja, primeiro sorteio, o Ramon vai ser sorteado com um prêmio. Segundo sorteio, o Ramon vai ser sorteado com um prêmio diferente do primeiro. E no terceiro sorteio, ele também vai ser sorteado com um prêmio diferente dos 2 anteriores. Qual é a probabilidade? Quais são as chances dele? Para a gente responder essa questão, imaginemos o seguinte. Para que o Ramon ganhe os 3 prêmios, isso nas 3 primeiras retiradas, ele deve primeiro ganhar a camiseta, depois ele ganha a mochila e por último é que ele ganha o smartphone. Beleza, então o que a gente vai pensar? Primeiro eu vou pensar em cada caso que o nome do Ramon deve ser sorteado e em seguida o prêmio desejado deve ser sorteado também. Porque não adianta de nada o nome do Ramon ser sorteado se o prêmio que ele deve ganhar naquele momento não for sorteado. Então tem que acontecer as duas coisas. Como tem que acontecer as duas coisas, é uma probabilidade da interseção. O que é que eu vou fazer aqui? A chance do Ramon ser sorteado logo na primeira tentativa é 1 sobre 70. Lembrem que são 70 funcionários, um deles é o Ramon. Bem, na primeira tentativa o Ramon é sorteado para ganhar uma camiseta. Então a chance do Ramon ganhar a camiseta ser sorteada é 30 sobre 42. São 42 brindes, 42 prêmios, dos quais 30 são camisetas. 30 sobre 42, se a gente simplificar por 6, dá 5 sétimos. Beleza, então a chance do primeiro prêmio do Ramon ser a camiseta é só você pegar 1 sobre 70 vezes 5 sobre 7. Isso é uma probabilidade da interseção, porque tem que sortear o número do Ramon e a camiseta. Vamos agora para o segundo caso, né? A chance de ser sorteado uma mochila, que vai ser o segundo prêmio do Ramon, é 10 sobre 42. São 10 mochilas de um total de 42 prêmios. Esse 10 sobre 42, quando a gente simplificar por 2, dá 5 sobre 21. Beleza, o que é que eu faço então agora, né? Agora eu vou ver a chance do segundo prêmio ser do Ramon, da mochila ser do Ramon. Você vai pegar 1 sobre 70, que é a probabilidade do Ramon ser sorteado, multiplicado por 5 sobre 21, que é a probabilidade de o segundo prêmio ser uma mochila. Ainda continuando com esse mesmo raciocínio, a chance do terceiro prêmio ser sorteado e ser um smartphone é 2 sobre 42. Porque dos 42 prêmios, 2 são smartphone. Simplificando aí por 2 vai dar 1 sobre 21. E aí eu faço a mesma situação, pois qual é a chance de no terceiro prêmio o Ramon ser sorteado e ganhar o smartphone? É só pegar 1 sobre 70, que é a probabilidade do Ramon ser sorteado, e multiplicar por 1 sobre 21, que é a probabilidade do smartphone ser sorteado. Beleza, o que é que eu vou fazer então agora, Vamos pensar o seguinte. Eu quero saber qual é a chance do Ramon ganhar os 3 prêmios. Para ele ganhar os 3 prêmios, ele tem que ganhar a mochila, na verdade a camiseta no primeiro prêmio, e a mochila no segundo prêmio, e o smartphone no terceiro prêmio. Como eu utilizei o i, é probabilidade da interseção de novo. Então você vai pegar e multiplicar. Você vai pegar 1 sobre 70 vezes 5 sobre 7, que é a probabilidade de ganhar a camiseta, multiplicar por 1 sobre 70 vezes 5 sobre 21, que é a probabilidade de ganhar a mochila no segundo prêmio, multiplicado por 1 sobre 70 vezes 1 sobre 21, que é a probabilidade do Ramon ganhar o smartphone no terceiro prêmio. Você vai pegar e multiplicar todos esses valores, a numeração em cima vai dar 25, embaixo você vai ter esse número grandão que vocês estão vendo aí na tela, Seria então 1.058.841.000. Eu vou então pegar esses valores, vou simplificar por 25 em cima e embaixo. Ao simplificar por 25, a gente vai ter 1 sobre
42.353.640. Ou seja, né, para que o Ramon ganhe os 3 primeiros prêmios, sendo nessa ordem que eu falei, a camiseta, depois a mochila, depois o smartphone, ele vai ter então uma chance em 42.353.640. E a resposta correta então seria o item D de dado. A terceira questão é uma questão da segunda aplicação do Enem 2017. Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social e a ideia era que esse perfil fosse sorteado para um dos seguidores, quando esses fossem em número de 1 milhão. Então a ideia é a seguinte, cria o perfil, aí esse perfil vai ter os seguidores. Quando o perfil atingir 1 milhão de seguidores, esse perfil na rede social seria sorteado para um dos seguidores. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que apenas 80% deles são realmente fãs do programa. Ou seja, dentre os 1 milhão de seguidores, só 80% deles realmente são fãs do programa. Por conta disso, eles resolveram que todos os seguidores farão um teste com perguntas objetivas referentes ao programa. E só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Esse teste é para realmente perceber quem é fã do programa ou quem estava lá só pelo sorteio. Estatísticas revelam que, num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% dos fãs e de 15% dos que não são fãs. O que acontece, né? Como é um teste objetivo, você também pode passar no chute. Então as estatísticas revelam que 90% dos fãs conseguem passar. Por quê? Porque sendo fãs conhecem o programa. Então esses aí não vão no chute. Mas aqueles que não são fãs, eles vão chutar, porque eles não conhecem o programa. E as estatísticas mostram que no chute, em média, 15% deles são aprovados. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã do programa é quanto? Vamos perceber que a questão pede a razão. A razão é entre a probabilidade de um fã ser sorteado e a probabilidade de um não fã ser sorteado. Como a questão pede razão, a gente vai ter que calcular a probabilidade de um fã ser sorteado. Depois eu calculo a probabilidade de um não fã ser sorteado. Tendo essas duas probabilidades, a gente vai dividir. Essa é a estratégia. Primeiro, o que é que eu vou fazer, né? Primeiro a gente vai calcular quantos serão aprovados, porque os aprovados são os que vão participar do sorteio. Serão aprovados 90% dos 80%. O que é isso, né? Serão aprovados 90% dos fãs. E os fãs são 80% de 1 milhão. Ok? Então, 90% dos 80% fãs serão aprovados. E além disso, serão aprovados ainda os não fãs, que são aprovados 15% dos 20%. Se eu tenho 80% de fãs seguindo o perfil, 20% é de não fãs. As estatísticas mostram, né, que desses 15% passam no chute. Então são aprovados 15% dos 20% que não são fãs. Beleza. Desse modo a gente vai ter que o número de elementos do meu espaço amostral, que vai ser o total de aprovados, que vai ser entre o total de aprovados que será sorteado nesse brinde, nesse perfil, o número de elementos do espaço amostral vai ser 90% de 80% mais 15% de 20%. Vamos lembrar que toda porcentagem é uma fração e que quando eu vou calcular uma porcentagem de um todo, basta multiplicar. Então vai ficar 90 sobre 100 vezes 80 sobre 100, mais 15%, que é 15 sobre 100, vezes 20%. O que eu faço então aí, né? Só multiplicar. Dá até para simplificar alguma coisa se quiser. 90 vezes 80 dá 7.200 sobre 100 vezes 100, 10.000. Mais 15 vezes 20 dá 300 sobre 100 vezes 100, que é 10.000. Quando eu pegar 7.200 mais 300, dá 7.500 sobre o 10.000. Esse 7.500 sobre 10.000, a gente vai então simplificar, cortando dois zeros, vai ter então 75 sobre 100. 75 sobre 100, na verdade, é 75%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 75% dos seguidores desse perfil serão aprovados.
dos 1 milhão de seguidores que o perfil tem, apenas 75% passarão nesse teste que será feito. Beleza, o que a gente faz agora, né? Agora a gente vai calcular a probabilidade daqueles que são fãs serem aprovados. Como a gente sabe, né? A quantidade de fãs que serão aprovados são, na verdade, 90%. Mas eles são 90% de 80%. Então ficaria 90% de 80%. Isso é 90 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Dá para a gente cortar zero se quiser, ou dá para multiplicar. Eu só multipliquei normal. 90 vezes 80 dá 7.200. 100 vezes 100 dá 10.000. Eu posso então cortar dois zeros agora. Vai ficar 72 sobre 100, que dá 72%. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer então que dos seguidores do programa, 72% serão fãs que foram aprovados. Ok, agora a gente vai ter que fazer a questão da probabilidade, né? Qual a probabilidade de um fã ser sorteado? O número de fãs sorteados é 72% dos seguidores. O total de aprovados que participarão do sorteio, a gente já calculou anteriormente que é 75% dos seguidores. Então você vai pegar a definição de probabilidade, o número de fãs será correspondente a 72% e o número de aprovados, que é o espaço amostral, será 75%. Corta aí o símbolo de porcentagem, por exemplo, você vai ter 72 sobre 75. Isso aí é a probabilidade de um fã ser sorteado. Beleza, mas tem a probabilidade de quem não é fã ser sorteado também. Então agora a gente vai calcular a quantidade dos que são não fãs, né? Daqueles que não são fãs, mas que são aprovados. Os que não são fãs, que serão aprovados, são 15% dos 20% que não são fãs. Então você pega 15 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Multiplicando então você vai ter 300 sobre 10.000. Corta dois zeros com dois zeros, vai dar então 3 sobre 100, que é 3%. Ou seja, 3% dos aprovados são pessoas não fãs. Então, qual é a probabilidade de um não fã ser sorteado? Eles são 3% de um total de aprovados que é 75%. Então, vai ficar 3% sobre 75%. Cortando o símbolo aí de porcentagem, eu obtenho 3 sobre 75. Bem, gente, nós já temos a probabilidade de um fã ser sorteado, 72 sobre 75, e agora a gente acabou de calcular a probabilidade de um não fã ser sorteado, 3 sobre 75. O que a questão pede? A questão pede a razão entre essas duas probabilidades. Lembrando que toda razão é uma divisão, eu pego a probabilidade de um fã e divido pela probabilidade de um não fã. Vai ficar 72 sobre 75 dividido para 3 sobre 75. Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira, 72 sobre 75, e multiplica pelo inverso da segunda, que seria 75 sobre 3. Dá para cortar os 75, vai ficar 72 sobre 3. E 72 dividido para 3 dá 24. Isso quer dizer que a razão entre a probabilidade de um fã ser sorteado e a probabilidade de um não fã ser sorteado, essa razão é 24. Resposta correta é o item D. O que isso quer dizer na prática para nós? Quer dizer que quem é fã do programa tem 24 vezes mais chance de ser sorteado do que quem não é fã. A quarta questão é a questão da UFC. 8 pessoas, sendo 5 homens e 3 mulheres, serão organizados em uma fila. A probabilidade das pessoas do mesmo sexo ficarem juntas é, ou seja, a probabilidade de ficar os 5 homens juntos e as 3 mulheres também juntas é quanto? Como é que eu posso começar a responder essa questão? Primeiro eu tenho que ver o total de maneiras de organizar essas 8 pessoas numa fila. Organizar essas 8 pessoas numa fila nada mais é do que uma permutação das 8 pessoas. Então isso vai ser o número de elementos do meu espaço amostral, uma permutação de 8. Essa permutação de 8 é 8 fatorial. Vamos deixar dessa forma, 8 fatorial, depois a gente desenvolve. Por outro lado, agora a gente vai ver de quantas maneiras eu posso deixar os 5 homens e as 3 mulheres juntos. Para eu deixar as pessoas do mesmo sexo juntas, né, eu posso, por exemplo, permutar os 5 homens entre si,
sem misturá-los com as mulheres. Imagine os 5 homens todos pertinho do outro. Eu posso só trocar de lugar entre si os 5 homens. E eu posso também permutar entre si as 3 mulheres, sem misturar o sexo, sem misturar com os homens. Até aí nós já temos uma permutação de 5 homens e uma permutação de 3 mulheres. Só que a gente ainda pode permutar entre si os 2 grupos, os 2 sexos. Por exemplo, eu poderia colocar homens primeiro, mulher depois, ou poderia ser mulheres primeiro, homens depois. Isso é uma permutação dos 2 sexos. Desse modo, o número de elementos do meu evento vai ser a permutação dos 2 sexos, vezes a permutação entre si dos 5 homens, vezes a permutação entre si das 3 mulheres. Isso vai me dar, então, 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Diante desses fatos, a gente então agora vai montar a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o espaço amostral. O evento é o 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. O espaço amostral é o 8 fatorial. O que eu faço aqui? Eu desenvolvo o 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. O 2 fatorial é 2, a gente já coloca diretamente. O 3 fatorial é 6, também já coloca diretamente. Agora a gente vai cortar. Eu vou cortar 5 fatorial com 5 fatorial, 6 com 6. Vai sobrar 2 sobre 8 vezes 7. O que eu posso fazer aqui? Lembrando que 8 vezes 7 dá 56, isso aqui é 2 sobre 56. Eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Ao simplificar por 2, eu obtenho 1 sobre 28. Então, a probabilidade de que a gente deixe pessoas do mesmo sexo juntas é 1 sobre 28. E aí, claro, a gente vai observar que a resposta correta é o item A de avião. A quinta questão da FUVEST de São Paulo. Ao lançar um dado muitas vezes, uma pessoa percebeu que a face 6 saía com o dobro da frequência da face 1 e que as outras faces saíam com a frequência esperada em um dado não viciado. Ou seja, a face 6 tem 2 vezes probabilidade de acontecer do que a face 1 e as outras faces elas têm probabilidade esperada que é de 1/6, né? A questão pergunta, qual a frequência da face 1? Qual é a probabilidade de ocorrência da face 1? É isso que eu estou querendo saber. Então, primeiro, vamos chamar de P1 a probabilidade de sair a face 1 e P6 a probabilidade de sair a face 6. Primeiro eu sei, né, que a probabilidade de sair a face 6 é o dobro da probabilidade de sair a face 1. Então, P6 é igual a 2 vezes P1. Além disso, outra coisa que a gente pode observar, como as demais faces têm a frequência esperada, que é de 1/6, isso quer dizer então que a frequência da face 1 com a face 6 juntas é 2/6. Por quê? Porque você vai ter 1/6 a frequência, a probabilidade, na verdade, a chance da face 3, 1/6 dá 4, 1/6 dá 5 e 1/6 dá 2 que eu havia pulado. Quando eu juntar esses 1/6, eu obtenho 4/6. Para um inteiro está faltando 2/6. De onde são esses 2/6? É a probabilidade da face 1 com a face 6. Então você vai ter que a probabilidade da face 1 mais a probabilidade da face 6 é igual a 2/6. No entanto, agora um pouco acima, né, a gente falou que a probabilidade da face 6 ela vai ser 2 vezes a probabilidade da face 1. Então você pode substituir a probabilidade da face 6 por 2 vezes a probabilidade da face 1. Vai ficar probabilidade da face 1 mais 2 vezes a probabilidade da face 1 igual a 1/3. Lembrando que esse 1/3 é o 2/6 que eu simplifiquei por 2. P1 mais 2 vezes P1 dá 3 vezes P1, igual a 1/3. Pega o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Vamos observar que nós temos uma divisão de frações. Então repete a primeira, que é 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3 é 1/3 também. Então vai ficar 1/3 vezes 1/3, que dá 1/9. Então a probabilidade da face 1 acontecer, ela vai ser 1/9, e a resposta correta seria então o item C de casa. A questão 6 da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Um grupo de 6 amigos, A, B, C, D, E e F, pretende realizar um passeio em um barco onde só há 3 lugares. É feito então um sorteio para serem escolhidos os 3 amigos que ocuparão o barco.
São 6 amigos, você só tem lugar para 3. Então você vai ter que escolher os 3. Para escolher esses 3, se faz um sorteio. A probabilidade de que A seja escolhido e B não seja escolhido é quanto? Vejam o que eu quero. Eu quero que o A seja escolhido e que o B não seja escolhido. Como é que eu posso fazer isso, né? Primeiro eu posso escolher os 3 amigos que vão ocupar os 3 lugares no barco. Para eu escolher dentre os 6 amigos os 3 que vão ocupar os lugares no barco, a gente vai ter que o número de elementos do espaço amostral será 6 vezes 5 vezes 4. Por quê? O primeiro lugar no barco pode ser ocupado por qualquer um dos 6 amigos, o segundo lugar por qualquer um dos 5 restantes e o terceiro lugar por qualquer um dos 4 restantes. 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. Então a gente tem 120 maneiras de escolher os 6 amigos que vão ocupar os lugares aí no barco. O que eu faço então agora? Agora eu vou ver de quantas maneiras eu posso escolher o amigo A e não posso escolher o amigo B. Para que a gente escolha o A e coloque ele no barco, né? Na hora que eu escolher o amigo A para colocá-lo no barco, a gente vai ter 3 opções para colocar ele no barco. Ele pode ser o primeiro a ser colocado, pode ser o segundo ou pode ser o terceiro escolhido. Então, 3 opções para o amigo A. Sabendo que são 3 opções para o amigo A, como o amigo B não pode ser escolhido, as demais 2 vagas elas podem ser preenchidas por qualquer um dos demais 4 amigos e por qualquer um dos demais 3 amigos. Como assim? Escolhi uma vaga, coloquei o amigo A. Quando eu for escolher para preencher a segunda vaga, retiro o amigo B, que ele não vai ser escolhido. O amigo A já está escolhido, o amigo B não pode. Restam então 4 amigos. Então a segunda vaga pode ser ocupada por qualquer um dos 4 amigos. Quando eu for escolher alguém para ocupar a terceira vaga, eu vou ter então só 3 amigos restantes. Então por isso 3 opções para eles. Daí o número de elementos do nosso evento vai ser 3 vezes 4 vezes 3. 3 maneiras de escolher o amigo A, ele pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, né? 4 modos de escolher o segundo amigo e 3 modos de escolher o terceiro amigo. Quando a gente multiplicar esses valores, eu encontro 36. Bem, agora ficou fácil, né? Eu tenho evento e espaço amostral, então a probabilidade é a relação entre o número de elementos do evento e número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar 36 sobre 120. 36 sobre 120, a gente vai poder simplificar essa fração. Simplifico por 12, dá 3 sobre 10. Então é 3 sobre 10 a probabilidade que eu estava esperando, né, de que o amigo A seja escolhido e o B não. E a resposta correta é o item B de bola. Bem, com isso a gente finaliza essa nossa revisão, essa nossa atividade, entre aspas, de revisão, onde nós falamos aqui um pouco sobre os conceitos de probabilidade.